Oi, gente. Então vamos lá para o segundo vídeo dessa aula. A gente vai entrar de fato na plataforma Anchor para tentar entender um pouquinho mais dela. Eu acho que é bem intuitivo para quem já trabalha com comunicação no geral, trabalhar com o Anchor, tá? Mas vocês vão ver que o Anchor ele talvez seja a opção mais inteligente, mais rápida, mais barata, porque é gratuita, para você produzir e postar um podcast hoje em qualquer plataforma que você queira. Então, se você quer que o teu podcast esteja disponível no Spotify, no iTunes, no Deezer, no SoundCloud, você cria no Anchor, grava no Anchor, escreve no Anchor, põe a miniatura no Anchor, faz tudo no Anchor. A hora que você clica em publicar, ele já vai direcionando, né, ele já vai direcionar para todas essas plataformas. Inclusive, ele cria essas plataformas para você. Se você não sabe criar uma conta no Spotify e não sabe como é que faz para subir um episódio avulso no Spotify, o Anchor acaba cuidando disso tudo para você. Então ele é muito simples, muito intuitivo de mexer e é a plataforma que eu indico para quem está trabalhando remotamente, quem não tem acesso a estúdio, que não tem acesso a um programa de edição como o Audition, né, para poder fazer essa composição final do podcast. É a melhor opção agora, sem dúvida nenhuma, nesses tempos que a gente não tem a estrutura da universidade para isso, tá? Então, eu vou passar rapidamente por alguns passos no Anchor. Vocês vão ver que tem a opção desktop normal, né? Mas eu recomendo muito que você baixe o aplicativo no celular para a gente poder ter para você poder gravar as entrevistas e poder gravar música, enfim, o que você quiser nesse aplicativo. Você vê que é muito simples, muito fácil, muito rápido para quem nunca mexeu. O Anchor realmente não tem muito segredo. Por isso que essa aula, esse vídeo vai ser muito objetivo. Vocês vão ver que é muito tranquilo. E aí depois disso vocês vão, né, usar o tempo de aula para poder gravar uma entrevista com alguém sobre um tema específico, editar esse episódio e entregar isso, né, no site de vocês, na plataforma que vocês, no site que vocês estão criando e adaptando. Não esquece, grava o episódio, publica no Anchor, pega o link do Anchor ou do Spotify, que seja, e coloca na sua página da internet, no teu site, até as 8 horas da manhã da semana que vem, da aula da semana que vem, tá bom? Vamos começar a falar do Anchor, então. Eu queria... primeiro, o Anchor está disponível basicamente nesse domínio aqui, anchor.fm. Dá um Google, vocês vão achar vários tutoriais, inclusive, nem precisa de eu falando, se quiser passar para frente e encontrar outra pessoa falando, você pode dar uma olhada aqui, mas o Anchor ele tem essa cara aqui, tá? Você entra, faz o cadastro, né? Eu recomendo que você faça isso no desktop até, porque você vai entender um pouco das funções. Aqui eu já estou direto numa área de criação de episódio e a gente vai acessar isso no celular daqui a pouco. Você vai ver que o Anchor ele tem um desktop, um dashboard, né, na verdade, onde você tem todas as informações do teu podcast. Ele consegue traquear muita coisa, o que é muito importante em tempos de monetização, em tempos de audiência, de a gente se relacionar com a audiência. Diz de onde vem as maiores ouvintes, se foi ouvido no Anchor ou em outras plataformas, que aí, como eu falei, o Anchor ele né, já distribui o teu podcast para essas outras plataformas. Se a pessoa ouviu na internet ou em outros dispositivos como celular, aqui ele tem outras informações, mas acaba que a gente tem que eu preciso setar o Spotify Analytics melhor aqui, mas assim é só para você entender que o Anchor ele é uma plataforma muito completa. Aqui ele tem todos os links para você compartilhar, para você ver o site. Aqui você põe a capa do teu podcast, descreve um pouquinho. E aí, quando você quiser criar o podcast, você vai em New Episode e você pode, quando você produz esse podcast, né, a partir
do computador, quando você grava esse podcast, você tem um arquivo MP3 final, né, sei lá, no estúdio e tal, você pode subir ele direto aqui, né, você faz o upload e aí continua, né, fazendo essa configuração do episódio. Eu não vou fazer isso aqui, mas a gente vai ver isso agora, na verdade, no celular, porque eu acho, como eu falei, muito mais fácil a gente ver no celular do que no, né, enfim, no desktop, enfim, é muito mais intuitivo a gente gravar pelo celular. Eu só estou configurando aqui, tentando achar o ícone do Anchor no meu celular, porque eu entrei direto nele. Tá, achei. Tá. Então, vamos lá para tentar entender como a gente faz para gravar um podcast no Anchor e para setar esse podcast no Anchor, tá? Você vai. Desculpa o número de aplicativos que eu tenho aqui. Eu vou clicar aqui em Anchor para você ver que ele tem essa carinha com realmente uma ancorazinha com sons e tal. O Anchor ele realmente é muito interessante para agilizar toda a tua vida de podcast para quem quer trabalhar com podcast, tá? Entra no Anchor aqui vocês vão ver que já está na minha parte de produção do episódio, tá? É, o Anchor, lembrando, ele tem tanto para iPhone quanto para Android, então não se preocupa com isso, ele está muito bem conectado com os dois sistemas. Eu vou aqui no meu podcast, aqui embaixo, né, nesse botãozinho aqui do, do perfil, só para você ver que aqui estão todos os meus episódios já gravados, já publicados, né? E aí você tem também a área de analytics para você poder analisar como a gente estava vendo ali no desktop, né? Então tudo isso você pode entrar também no celular, o que é muito fácil e muito prático de fazer, né? Aqui em Discover vocês vão ver que tem uma área só de produção já dentro do Anchor, né? Então você pode vir aqui por exemplo, Meia Culpa e ouvir esse podcast. Vocês vão ver que. E aqui, olha como, para quem está fazendo disciplina de marketing digital, acredito que são todos e todas, olha como é importante essa área de texto aqui, né? Cada episódio tem uma descrição, aqui ele está derivando, né, diferentes segmentos aqui, o que é uma novidade no segmento de podcast, na área de podcast, eu derivar o podcast em diferentes pontos, assim, você pode ver, o Anchor está possibilitando muito isso, né? Então veja que tem tudo isso dá para você ir explorando alguns podcasts aqui. O que é importante, não esqueça de subir uma capa também, né? Então, um dos exercícios de hoje, além de você configurar essa conta no Anchor, é configurar uma capa para o teu podcast, uma cover art, que a gente chama, né? Então, cria uma de acordo com a tua identidade visual que você já desenvolveu para o site, e aí você vai ver que fica muito mais interessante trabalhar com podcast quando você tem uma cover art, né, desenvolvida, assim, é muito mais bacana, tá? E isso ajuda em visualização, em ouvintes, em encontrar o teu podcast, em as pessoas se interessarem para ouvir esse podcast, tá? Então eu recomendo dar uma navegada nessa área de Discover aqui para vocês poderem encontrar novas referências, enfim. Aqui o BW também, que é um podcast que está ganhando terreno agora. E olha que legal, o muito bacana do Anchor, lembre que o Anchor é uma plataforma do Spotify agora, o Spotify comprou, você pode mandar mensagens de voz pro produtor de podcast. Então você pode participar do podcast muito diretamente a partir de mensagem de voz, comentando o que você achou do episódio e tal. É extremamente pensado para interação e aumentar o nível de engajamento de podcast com as pessoas. Então o Anchor está ganhando muito terreno também, tá? Além de ser do Spotify, para produtores e ouvintes assíduos de podcast, é um ótimo aplicativo, uma ótima plataforma para criação de comunidade, tá? Eu vou aqui no maisinho do meio, tá? Vocês vão ver que ele mudou aqui, para a gente tentar entender agora como é que a gente produz um podcast, tá?
Veja, aqui eu tenho, na verdade, um episódio já construído do meu podcast. Eu vou deletar tudo isso, só para você entender que a gente pode começar do zero. Eu estou deletando vários trechos de locução e de trilha sonora que eu criei para este episódio específico, né? Você vai ver que aqui eu monto um episódio é, numa ordem de qual som eu quero que toque primeiro, a hora que, né, essa ordem de sons aqui, nesse lado, ou nesse lado aqui, vai dizer qual é a ordem das coisas que estão tocando no meu podcast naquele episódio que eu gravei, tá? Aqui eu tô com um episódio zerado, então não tenho nada nesse episódio. Eu posso. Aqui eu tenho drafts, né, rascunhos de vários episódios que eu criei e não, não concluí, né, porque obviamente, né, vários são de aulas que a gente dá. Eu vou criar um novo episódio aqui, ele me dá essa opção de criar um episódio. E aqui eu vou adicionar os arquivos de áudio que eu quero que estejam no meu podcast. Então veja que eu posso acrescentar uma voice message, que é aquela mensagem que eu recebi de algum usuário, por exemplo, então algum ouvinte. Então, se o teu Anchor já está, né, na ativa, aí, se o teu podcast já está nativo, você provavelmente pode receber uma mensagem, você pode acessar aqui, elas já estão todas aqui para você incluir no teu podcast de forma bem rápida. Eu posso gravar uma locução. Então, vamos dizer que eu queira fazer um episódio hoje sobre as eleições municipais na cidade de Curitiba. Eu vou clicar, vou segurar e olha aqui eu já estou gravando, já estou, né, não preciso segurar na verdade, né, tá sem segurar aqui. Eu estou gravando minha locução e eu posso inclusive adicionar flags que a gente chama. Então, vamos dizer que eu esteja gravando uma entrevista e o meu entrevistado falou algo super legal aos 22 segundos, eu posso adicionar essa flag aqui. Ele vai falar, também vai, ou eu terminei de fazer uma pergunta e o entrevistado vai começar a responder aos 33 segundos, coloco mais uma flag. Na hora que eu clico, aparece flag added. Desculpa, meu celular está em inglês, eu nunca consegui desconfigurar isso e acabei me acostumando, então o teu celular, se estiver configurado em português, vai encontrar outro termo aqui, tá? Terminei de gravar, dou um stop e olha que legal. A hora que eu dou um stop aqui na locução que eu gravei, ele já me dá a opção de adicionar uma música de fundo, um BG, né? E aí você pode, dentro do próprio Anchor, encontrar opções de trilhas sonoras e músicas para você adicionar no BG dessa locução que você gravou, dessa entrevista que você gravou. Eu estou clicando aqui só para você ver quantas opções diferentes de categorias eu tenho de música, né? Então eu tenho aquela dramática, aquela melancólica, com diferentes, né, formas aqui para você poder adicionar um efeito sonoro, uma estética para o seu podcast, tá? Vamos dizer que eu vou adicionar essa daqui. E aí, automaticamente, ele já, dentro daquela locução que eu gravei, ele já adicionou um BG. Então, assim, eu não preciso me preocupar em levar isso para um computador para editar e colocar o fade in, o fade out. O próprio Anchor já está fazendo isso para mim, né? E aqui eu posso editar. Opa, aqui agora deu uma treta que eu sempre esqueço disso. Eu posso editar esse episódio com as flags. Lembra que eu falei das flags? Elas estão localizadas aqui, ó. Então, aqui tem uma flag, então vamos dizer que entre essas duas flags tem uma resposta do meu entrevistado. Veja, eu coloquei um ponto de início, um ponto de início é o verde, ponto de fim é o vermelho, vou em save e aí volta para a tela na vertical, vou posicionar ela aqui, vou me colocar aqui de novo e aqui eu já tenho a minha resposta ou a minha locução, né? Então, eu estou gravando, errei uma vez, não preciso dar um stop e recomeçar de novo, eu vou adicionando flags
automaticamente quando aquele take der certo, eu sei que aquela flag deu certo e eu só seleciono o trecho daquela flag, né? Então é muito prático, muito fácil de gravar com o Anchor. A hora que eu termino de gravar e de estruturar essa primeira locução minha ou essa entrevista, enfim, dou um save e aí eu posso colocar aqui locução, locução de abertura. E aí, quando eu dou um add, não, ele está me perguntando se eu estou pronto para publicar. Eu não estou pronto para publicar ainda, eu quero adicionar essa locução de abertura, ele está processando, está adicionando. Veja que na parte superior aí já tem uma barra vermelha que indica que só há um tipo de arquivo nesse podcast ainda, eu posso adicionar mais, e aqui eu posso também passar para a área de library, né, tipo de biblioteca, que eu tenho, por exemplo, eu já tenho uma entrevista gravada com o Gustavo ou com o prefeito X aqui, eu posso adicionar essa entrevista ou este off aqui. Vou adicionar o episódio e veja que eu tenho aqui, cadê meu episódio? Aqui, desculpa, vou clicar no X. Então, olha aqui o que eu já tenho, né? Eu tenho dois arquivos, ambos são de locução, daí ele cria essa categoria com cor vermelha, rosa aqui, que todo o episódio só tem locução, obviamente que essa locução de abertura que tem os 11 segundos, que é essa primeira aqui, ela tem um BG, né, tá indicado no cantinho ali que tem uma musiquinha, aí depois da locução já tem o off do Gustavo falando sobre, né, do prefeito da cidade, do vereador falando sobre alguma coisa, e eu posso adicionar mais coisas aqui, por exemplo, interludes, que são nada mais que aqueles efeitos de passagem, e é legal que você ouça isso depois para ter uma ideia, mas são áudios, você vê aqui de 7, 8 segundos, que simplesmente vão fazer uma passagem, né? Então, terminei de falar de um tema específico, eu falo, ponho um interlude para começar um outro tema ou para começar uma outra entrevista, um outro, né, candidato que eu estou entrevistando. Também posso adicionar um interlude específico depois que eu entrevistei o Gustavo aqui, né, clico no xizinho lá em cima e veja que meu episódio está se formando com locução de abertura, entrevista do Gustavo, um interlude para fazer uma passagem e aqui eu vou adicionar uma entrevista agora com o. Vamos dizer assim. Eu quero colocar a entrevista número 2 com o Gustavo Fruit agora, que é outro Gustavo. Aí, add recording, e aí veja que a minha. O meu episódio já está se construindo dessa maneira. Veja lá em cima aquela barrinha, né? Mostra a duração do episódio, né? Em termos proporcionais de cada uma dessas etapas que eu tenho aqui embaixo. E aí eu tenho lá a locução de abertura, que vai começar o meu episódio, a entrevista com o Gustavo Frutti, né, ironicamente, o interlude se chama Promessa, com um S só, e aí eu tenho o segundo trecho, talvez, dessa entrevista, ou uma entrevista com o outro candidato a prefeito, eu sei que o Gustavo não é, mas só para a gente entender aqui, e vamos dizer que esse seja o meu episódio aqui de 1 minuto que você precisa me entregar até semana que vem ou hoje ainda, se você quiser produzir. Esqueci de adicionar uma trilha de abertura, né? Eu tenho aqui uma parte de sounds que é também um efeitos sonoros, então de palmas, de attention, você vai ouvir aqui, você vai entender o que você pode fazer com esses episódios, esses efeitos sonoros, mas vamos adicionar um game over, um efeito de game over no nosso, né, ele está lá por último, é, e eu vou adicionar agora uma trilha de abertura que eu esqueci de adicionar. Eu posso, por exemplo, fazer algo tipo. Aqui eu acho que eu preciso. Eu preciso me conectar com o Spotify Premium. Não vamos usar o Spotify Premium, vamos usar um interlude, ou vamos adicionar uma trilha de abertura mais longa aqui, talvez esse daqui para fazer a abertura do episódio de forma mais rapidinha. É uma trilha que abre com 10 segundos e daí
vem eu falando. E aí, olha que legal, eu só arrasto aqui para cima e aí o meu podcast começa com interlude. Opa, eu vou arrastar ele lá de baixo para cima. Opção de abertura. Ah, tá, eu preciso dar um save ali em cima. E aí, olha só, meu episódio se formou aqui, ele vai me dar daqui a pouco quanto tem de duração, mas você já pode ter uma ideia aqui que eu tenho 12 mais 11, 23, mais 45, mais 14, eu tenho 1 minuto e alguma coisa, 1 minuto e meio de podcast, né, finalizado, e aqui eu posso dar um preview episode, e ele já vai tocar o meu episódio de acordo com aquilo que eu montei. E aí você pode ver, pode avaliar, pode ver se tá bom, se não tá, e aí você pode voltar aqui para editar o que for o caso e adicionar mais elementos, tá? O que acontece se você tiver, se você for fazer uma entrevista com alguém via, né, WhatsApp, por exemplo, salva o áudio desse cara, né, no telefone, e aí você pode importar esse áudio aqui nessa hora de, né, adicionar o áudio. Se não der, me avisa que a gente tenta achar um jeito, mas geralmente eu faço isso, eu adiciono o áudio pelo import, e aí vou brincando com essa edição aqui de forma rápida e fácil sem precisar de como é que chama? De um Audition ou de um programa de edição. Fiz tudo isso no meu celular, gravei minha locução, posso gravar uma entrevista, posso ligar via Viva Voz, por exemplo, para o entrevistado ou fazer uma chamada em vídeo pelo computador, deixo no alto-falante, gravo também com o meu celular para eu não precisar né, fazer essa importação do WhatsApp. Enfim, diferentes maneiras, mas a lógica aqui é a mesma, né? Você pode criar o teu episódio com trilha sonora de abertura, com trilha sonora de passagem, com um efeito sonoro final e ainda vou adicionar aqui uma trilha sonora para finalizar o episódio. E aí já adicionei aqui, vou dar um xizinho lá em cima. E olha aqui, essa é a estrutura do meu episódio. Note que na barra superior, ali embaixo de 18 de junho de 2009, por exemplo, tem a estrutura do teu podcast, né? Posso dar um preview, como sempre, né? Fazer essa visualização. Posso mandar essa visualização, por exemplo, para alguém já via mensagem, via Twitter, vai me dar as opções aqui de Facebook, Twitter, Telegram. Aí, olha que ele já está me dando o nome né, aqui, só para você ter uma ideia. Tem a música de abertura, aí tem o nome do arquivo seguinte, que é a locução que eu gravei. Aí tem entrevista com o Gustavo, tem entrevista com o Gustavo ainda, tem o interlude aqui, ele vai me dando essa entrevista 2, Game Over, The Trash Talk, que é a música, e a finalização do meu episódio, tá? Terminei de gravar, vou clicar aqui. Em Details eu posso, né, colocar algumas questões aqui, por exemplo, eu posso publicar, aqui tem os segmentos do meu episódio, isso vai aparecer tudo pro, pro usuário. Mas aí quando eu vier em Publish, aqui é super importante que você faça isso, tá? Descreva o título do teu episódio, como a gente aprendeu em marketing digital, colocando, né, palavras-chave, quem sabe, descrição do episódio, né? Aqui em cima, veja que 7 segmentos vai dar 1 minuto e 54 segundos, então tá super bom. Aqui eu posso adicionar uma capa específica, né? Posso pôr uma foto, posso pôr uma arte que eu fiz e depois que eu termino, aqui é super legal porque eu coloco a temporada do episódio, né? Posso dizer lá que é temporada 1, o episódio número 1, e vou no Publish Now para poder publicar esse episódio, ou posso mudar a data de publicação. Eu quero publicar no passado, né? Desculpa, é só para frente que pode fazer. Eu achei que dava para publicar mais para frente com datas anteriores, mas publica com a data de hoje ou programa ele, dá um publicar agora e você vai ter esse podcast
publicado no seu canal de Anchor, se quiser publicar só no Anchor, ou no seu canal de Spotify, de iTunes. O Anchor já faz todo esse setup a hora que você configura a tua conta no Anchor. Então, o que eu recomendo agora? Faz a tua conta no Anchor, né? Grava esse primeiro episódio, essa primeira entrevista com alguém com trilha sonora de abertura, com trilha sonora de encerramento, com algum efeito sonoro no meio do caminho, alguma passagem de som, né? Algum efeito de passagem, e publica no Anchor, e aí cria o embed desse aplicativo, desse episódio no teu site. Coloca lá para a gente ouvir na semana que vem. Semana que vem o que eu vou fazer? Você vai me mandar um arquivo, eu vou explicar isso melhor na entrega, um arquivo com o link do episódio, e este arquivo também tem que ter o link do teu site, tem que ter as duas coisas, o link do episódio publicado e o link do teu site. Semana que vem eu entro para ver essas duas coisas, o episódio no site e o episódio no link para você, né, para eu poder ouvir ele de maneira mais completa. E aí só para lembrar, né, para você, se você quiser é, publicar esse episódio, você vai na tua área de episódios aqui, eu posso clicar aqui por exemplo, esse episódio em si, copia o código embed e entra na parte lá do teu site de incorporação, cola esse código, como a gente viu na aula passada, aula número 7, e você já vai ter o teu episódio publicado, tá bom? Por hoje é isso, qualquer dúvida me procure, espero os episódios na semana que vem para poder ouvir e fazer comentários, e é isso. Até mais, gente, até mais. Falou!